Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Werner Mitträger. Ele pode me corrigir depois se eu pronunciei o sobrenome dele errado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer de verdade ao Werner por aceitar compartilhar um tempo aqui com a gente, compartilhar as experiências dele. E só para você entender, eu vou brevemente falar um pouquinho do perfil profissional e das empresas por onde ele passou e alguns cargos que ele ocupou, e depois o Werner vai explicar melhor sobre isso para a gente, mas ele passou por empresas como Unilever, PepsiCo, Pfizer, e ocupou posições como posição de diretoria em algumas dessas empresas. Sempre numa carreira muito voltada ao RH, ele tem muita coisa para contar para a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje, Werner. Oi, João. De nada, prazer. Você falou certinho meu nome, parabéns. Que não é tão comum assim, mas não é difícil de falar. E o prazer é todo meu estar aqui com você. Aquilo que a gente puder contribuir, eu vou ficar muito satisfeito em poder fazer isso. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Werner. Eu fiz o meu dever de casa aqui, que foi estudar um pouco sobre a sua trajetória. E aí, uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: você tem uma formação na área de finanças e de marketing, a sua graduação, e você construiu uma carreira muito na área de recursos humanos, de RH. Eu queria entender, então, o que te motivou a fazer essa pivotagem de carreira, de fazer uma formação para uma área e depois acabar indo para uma outra área aí de negócios. Tá bom, tá bom. Eu vou colocar essa história um pouquinho mais comprida, João, porque Claro. eu acho que é para a gente entender esse contexto e entender também que na idade que a gente muitas vezes tem que tomar decisões sobre que carreira seguir ou qual caminho que a gente gostaria de trilhar. Eu sou um daqueles, como muitos, acho que a maioria, que não estava preparado para isso. O que eu quero ser quando eu crescer? Basicamente isso, né? Então, dentro desse contexto, para você ter uma ideia, quando eu terminei o segundo grau, eu tinha convicção de que eu ia ser piloto de avião, era o que eu gostava, aliás, gosto até hoje, depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso. E como eu tinha a possibilidade de ser patrocinado naquela época, eu fiz o curso para piloto privado, tirei o brevet, voei algumas horas e tal, e amava esse tipo de coisa. Mas eu senti que, por falta de recursos, porque você tem que ter bastante investimento nessa época, e eu não tinha, porque eu não trabalhava e tal, isso não ia caminhar. Então, fui para uma outra paixão, que era a área de exatas. Eu estudei física na USP durante um ano, porque gosto muito dessa área. Às vezes eu acho que até sou um engenheiro frustrado até hoje. Digo que, apesar de ter ido para humanas, eu trabalhei, eu tenho uma cabeça que é mais um perfil de exatas, vamos dizer assim. E fiquei lá um tempo, o tempo suficiente para descobrir que o mercado era um mercado muito complicado porque eu almejava de crescimento e tudo mais, e realmente o que eu gostava da física era a física que eu conseguia entender e ver. Quando a coisa passou da segunda página, eu já comecei a espanar e falei, putz, isso aqui não vai dar certo para mim, eu preciso fazer alguma outra coisa. E na falta vamos dizer, de um foco completamente dirigido, eu falei, eu vou fazer administração de empresas, porque aí tem um leque super amplo. Eu também me interessava por esse ambiente e falou, aí eu vou me encontrar em algum caminho aí, né? E fui para a GV. Eu estudei na GV entre 78 e 81. A formação, a concentração vamos dizer, área de especialização em finanças e marketing era simplesmente porque essas eram as áreas que tinham naquela época. Quer dizer, as pessoas ou faziam outro, ou faziam os dois. E eu, querendo me preparar bem, acabei me concentrando nessas duas áreas. E até então, naquela época também, a formação, que seria uma formação de humanas, recursos humanos e tudo mais, se limitava a matérias que falavam de departamento pessoal, folha de pagamento, de transações, né? Admissão, demissão, essa coisa toda. Então, ninguém prestava muita atenção nisso e, na verdade, o interesse não era tão despertado. Eu terminei, eu fiz estágio em banco, para você ter uma ideia, quer dizer, estava indo nesse caminho mesmo. Trabalhei em bancos e tudo mais. Quando eu me formei, eu fui me candidatar a trabalhar em várias empresas e buscava prioritariamente finanças e marketing, claro.
dentre essas empresas, aqui tinha um programa, e até hoje tem um programa de trainees muito forte na época, era a Unilever, assim como outras tinham também, e que eu participei. E eu fiz esse processo seletivo, que era bastante aprofundado, e quando terminou o processo, as pessoas me disseram, olha, Werner, você está aprovado, você vai trabalhar com a gente, parabéns, então fiquei super contente. E tem, e tem essa, nós temos uma posição em marketing para você, que era o que você queria e tudo mais, mas sabe, tem um diretor de RH aqui que quer conversar com você, porque nós gostamos muito do seu perfil, achamos que você encaixa com a área, enfim, que existem afinidades. Eu não tinha nem ideia, João, do que dizer. Falei, bom, claro que eu vou conversar com esse senhor, né? E aí fui. E aí comecei a entender mais o que era essa área. E, para falar a verdade, eu acho que o processo foi tão bem feito lá que não só eles identificaram essas características que eles achavam que eram importantes para a área de RH, como eu também comecei a me interessar bastante. E não tinha muito como dizer não, porque estava meio convencido, pelo menos em teoria, que era legal. Bom, eu falei para eles, olha, eu gostaria, sim, claro, vamos lá, mas sim, entre 6 meses e um ano, eu achar que não está funcionando, puxa, eu queria ir para a área de marketing, que era o que eu estava almejando lá. Bom, nunca mais eu tive essa conversa, João, porque as coisas foram acontecendo, a área era muito carente de novos recursos, fazia tempo que não tinha uma renovação, né? Então tinha um pessoal muito, muito experiente, muito capacitado, mas faltava renovação, gente nova e tudo mais. E aí eu entrei aí, tinha muito espaço para trabalhar, tinha muita coisa para fazer, tinha muitos projetos para realizar, e eu me apaixonei por isso, né? Então fui nesse caminho lá, e fiquei durante todo esse tempo na Unilever, trabalhando sempre em RH. Foi a minha carreira depois nas outras organizações também. A história é mais ou menos essa. Eu não sabia o que era RH até que eu entrei nessa companhia, me apaixonei por isso e segui o caminho. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Werner. Eu não sei se você alguma vez já perguntou para esse diretor que acabou mudando a sua carreira, o que ele viu em Uhum. você que fez ele te puxar para a área. Tem alguma característica sua lá atrás que É, chamou a atenção dele? a gente teve essa conversa assim algumas, agora já faz muito tempo, ele nem está, há muito tempo não está mais lá, claro. Mas eu acho que uma coisa que eles gostaram e que eu considero uma característica forte minha é uma espécie de equilíbrio em analisar situações, sabe? E não necessariamente tomar partido de um lado ou outro antes de entender o cenário mais completo e poder tomar uma decisão que entenda que seja melhor para as duas partes. Então, isso em RH, quando você fala de empresa e empregado, né, o colaborador, quer dizer, o melhor dos mundos é quando a empresa vê que essa pessoa pode contribuir para a organização e essa pessoa vê que ela pode crescer lá e atingir seus objetivos ou seus propósitos, sejam eles quais forem, né? Ela entende que esse é um caminho bom. Então, eu acho que esse papel do RH é um papel importante eternamente, era naquela época, é até hoje, que é tentar intermediar e harmonizar esses interesses entre as duas partes. E essa característica eles viram em mim, embora muito jovem e tal, e enfim, fazendo testes aqueles de seleção que a gente faz, painéis e tudo mais, mas achavam isso uma coisa forte. Eu falo a verdade também, até hoje eu sou assim. Então, acho que essa foi uma das coisas que os levaram a fazer o convite e eu aceitar. Legal. E só para situar, a gente está falando então do começo dos anos 80, quando você entrou como trainee na Exato, Unilever. eu entrei lá, eu terminei a faculdade no fim de 81, né? Então isso foi início de 82, isso foi há muitos anos atrás. Legal. E aí Muitos anos fazendo assim atrás. um apanhado para quem está assistindo e entender um pouco melhor de como se construiu a sua carreira. Você conseguiria falar sobre alguns marcos principais de posições que você ocupou, tanto nessa primeira experiência na Unilever quanto Uhum. depois que você saiu? Olha, sim, na Unilever, que foi o maior, só para fazer o resumo para quem está ouvindo, eu fiquei 16 anos na Unilever, fiquei 4 anos na PepsiCo, fiquei 8 anos na Pfizer. Então, o Unilever é mais do que a soma das outras duas, e foi por ser a primeira, na verdade, onde eu tenho, vamos dizer, toda a minha formação de RH, toda a experiência profissional de base e muito mais, até veio de lá, né? Algumas coisas que marcaram como posições. O primeiro cargo gerencial que eu assumi
que foi há uns, acho que 3 anos, 2 ou 3 anos depois que eu tinha entrado, quer dizer, por 84, 85, e é onde eu tinha a responsabilidade por também cuidar do meu time, vamos dizer assim, né? Ter certeza de que esse time tá fazendo, dizer, o melhor possível para a organização, mas que eles estão fazendo isso felizes, porque eles gostam do que eles fazem, porque eles entendem qual é o impacto do trabalho deles na organização, ou porque eles veem benefício para eles também estarem lá. Seja porque tem um emprego, pode ser o mais básico, seja porque as aspirações profissionais ou os valores que a organização compartilha com eles são valores dessa turma também. Então, isso para mim, acho que foi um grande desafio, ser responsável por fazer essa ponte, ou ser, vamos dizer, esse link de contato entre o que a organização precisa e o que as pessoas querem como colaboradores que estão lá e que, obviamente, têm seus desejos também. Então, isso foi um desafio grande, né? E que me marcou. Eu passei por outras posições depois disso, e aí fui para uma outra, 5 anos depois, mais ou menos, em 89, que era um cargo onde eu tinha uma responsabilidade na função que eu estava, que era a área de remuneração, para toda a organização. Unilever, naquela época, era uma empresa com várias divisões operacionais. Eu trabalhava até então numa das divisões, e nesse cargo eu fui ser responsável por uma função de RH para toda a organização e com relacionamento internacional. Então, eu tinha chefes funcionais na Inglaterra e na Holanda, e isso foi um grande desafio, quer dizer, você se expor a um mundo completamente novo, né, que até então era um mundo local que eu tinha, para conhecer essas novas culturas, entender como é que essa turma trabalha, enfim, quais são os mecanismos de dentro da organização também de trabalho, as viagens, a participação em grupos internacionais, em grupos globais de projetos, tudo isso foi muito impactante, né? Foi algo para mim que trouxe um grande desafio, foi uma grande satisfação, claro, por ter esse reconhecimento, mas também um desafio gigantesco de, sei lá, com menos de 30 anos, estar fazendo esse tipo de atividade numa posição de muita visibilidade, né? Seu inglês na época era 100%? Não era. Essa é uma coisa que é crucial que a gente invista, João, em idiomas. Eu acho que inglês e espanhol, no meu caso, foram básicos, foram essenciais para poder fazer bem a função. Hoje, eu acho que até muitas outras, quer dizer, chinês, alguma coisa que todo mundo fala em aprender, não fala, todo mundo fala, não. Mas idioma, assim, era muito importante. Eu não tinha isso tão bom. Logo que antes quando estava na faculdade, eu já fazia curso de inglês por fora para poder aprimorar e tudo mais. E depois, quando eu fui para a Unilever, eu intensifiquei isso. Principalmente, e aí a organização até me ajudou, no momento em que se percebeu que eu podia ter uma carreira internacional, uma carreira com exposição internacional. Então, o idioma, sem ele, eu não teria feito nada disso. E te conto que as primeiras interações foram muito difíceis, porque você fala, puxa, eu pensei que eu sabia, porque no The Book is on the Table, lá na escola, as coisas funcionam, mas depois você vai ver que os caras não falam o inglês da BBC, sabe? Eles falam o inglês do dia a dia e são discussões acaloradas, então você tem ainda que aprender mais. Graças a Deus eu me dei bem com isso e continuei, porque era essencial para o trabalho, e aí aprendi, né? Mas falar inglês com desafiante. um brasileiro é muito mais fácil do que falar inglês com um inglês, né? Claro, não tem dúvida. Falar inglês com qualquer um cujo inglês não seja a língua nativa é mais fácil do que com alguém que é. Sim. Né? Por outro lado, as pessoas que estão nesses cargos lá, na casa matriz, vamos dizer assim, e que interagem com outras culturas, eles pelo menos também têm essa percepção de que você não é fluente, não é nativo, então te dão também uma colher de chá, mas se você quer se dar bem, vamos dizer, no sentido de conseguir colocar bem suas ideias, de conseguir ir para frente com as coisas que você acredita, você tem que dominar o idioma, claro. Né? Senão você já perde na largada, né? Eu te interrompi, então... Uhum. Não, esse foi um outro cargo importantíssimo, e eu acho que talvez tenha sido o que mais me preparou para continuar na carreira, inclusive depois em outras empresas, né?
E durante esse período, quando eu assumi essa posição, eu nunca mais deixei de ter essa responsabilidade de remuneração, mas tinha também responsabilidades por outras partes de RH dentro da organização, ou numa divisão operacional, ou lá na área corporativa. E nisso eu fui até 1994. Em 94 eu tive um projeto específico que acontecia na Colômbia. Então eu trabalhei durante 4 meses na Colômbia, que foi outra experiência espetacular, porque aí sim você está imerso num outro país, com outras pessoas, enfim, não é um contato de telefone, você está lá e tem que trabalhar no dia a dia com gente que você não conhece bem e uma cultura que você ainda não domina. E foi uma experiência espetacular. A Colômbia é um país espetacular, os colombianos são muito bem preparados e acho que foi muito bacana, me impactou bastante também e me deu o que faltava do espanhol para continuar, para ter mais um idioma, né? Até porque o espanhol colombiano é um dos melhores para aprender. E isso foi em 94. Eu voltei para o Brasil depois que o projeto tinha terminado, continuei com essa atribuição que eu tinha, mais algumas outras, e aí achei que era o momento de mudar e aceitei a oferta da PepsiCo para trabalhar numa área parecida com o que eu fazia, mas num outro ambiente, numa companhia com uma cultura totalmente diferente. Então, aí eu acho que o ponto que eu aprendi, João, é que carreira, isso é óbvio, mas vale a pena falar, carreira não se faz só ascendendo verticalmente dentro da organização que você está. Isso também passa por movimentações, às vezes, laterais, para você adquirir outras competências, aprender outras coisas dentro da organização que você está ou fora dela. E foi o meu caso. Eu entendi na Unilever que já não estava mais conseguindo progredir como eu imaginava, que tinha feito uma excelente carreira e tinha aprendido muito, mas que dali para frente as coisas não iam acontecer como eu esperava. E comecei a olhar o mercado e a PepsiCo me ofereceu esse trabalho. Eu fui numa movimentação que até, eu diria assim, com boa vontade, você pode dizer que é uma movimentação lateral. Se olhar bem, pode ser, acho que até eu fiz um degrau a menos no cargo, mas no que diz respeito a responsabilidades, eu não perdi no que diz respeito a dinheiro, a remuneração, que era importante, e ganhei muito em trabalhar numa empresa agora de cultura americana, muito mais voltada a resultados, muito mais veloz. Eu tive que, assim como eu apanhei com o inglês no começo, eu apanhei também para ganhar velocidade numa empresa que fala, faz 7 coisas, e se você errar 3, não tem importância, entendeu? Mas faz as 7. Enquanto na Unilever a coisa era muito mais precisa, uma companhia muito mais sólida, num outro ritmo. Então, esse é um outro aprendizado. Não tem nem melhor nem pior, mas eu aprendi a trabalhar desse jeito dentro da PepsiCo. Então, lá também trabalhei com remuneração. Depois eu fui para ser responsável de RH da área de vendas, que era gigantesca. E aí, uns anos depois, acho que foi 2001 já, 2001, eu recebi uma proposta para ser diretor de RH, a primeira pessoa de RH da PepsiCo, da Pfizer, me desculpa, farmacêutica, quer dizer, é outra companhia tão americana quanto a PepsiCo, mas num ramo totalmente diferente, enfim, uma dinâmica, uma cultura que não se compara a vender medicamento ou vender salgadinho, são coisas totalmente diferentes. Embora você tenha pontos em comum no que diz respeito a RH, os desafios são sempre os mesmos, ter pessoas do perfil que você precisa, desenvolver essa turma, ter um bom ambiente de trabalho, aquelas coisas, né? Então fui para a Pfizer e fui diretor de RH da Pfizer durante, vamos dizer, a primeira década do milênio, de 2001 até 2009, quando eu saí de lá. Então essa é mais ou menos a história. Legal. Um ponto curioso. A sua primeira posição, então, na Pfizer já foi como diretor de RH? Sim, sim. Na verdade, eles tinham... Isso acontece, João, quando a empresa, por qualquer razão, não conseguiu formar internamente uma pessoa para ocupar essa posição. Isso não é necessariamente uma deficiência da empresa. No caso da Pfizer, eu até te conto, a Pfizer tinha acabado de comprar uma outra companhia farmacêutica na ocasião e se tornou uma empresa muito maior do que ela era. Não foi um crescimento orgânico de alguns % ao ano, e sim um crescimento que de uma hora para outra ela era, não sei, 30%, 40% maior. E eles não estavam preparados. Então, ali tinha, para você ter uma ideia, o diretor que assumiu nessa ocasião
veio dessa empresa comprada, que era a Warner Lambert, que era a pessoa melhor preparada, e logo ele recebeu uma proposta da Pfizer mesmo para trabalhar em Nova York. Eles estavam sem um recurso, alguém que idealmente seria, né, ótimo que tivesse alguém no caminho, mas não tinha. Então eu entrei direto como vamos dizer, um recurso de mercado para assumir a posição lá. Quando eu Beleza. saí, a pessoa que assumiu o meu lugar já era uma pessoa de dentro da Pfizer. Bacana, que deve ser o mais natural, né? Até porque eu imagino que no primeiro momento é muita novidade, né? Porque você gerencia uma Claro, equipe enorme e ainda tem que entender o business da empresa, né? sim, sim. Não, é uma natural que seja de dentro. É bom para a organização, porque a pessoa que está assumindo já conhece muita coisa, e a cultura, e as pessoas. E também as pessoas têm seus anseios. Quer dizer, tem gente que quer ser diretor de RH. Né? Então, para Sim, você colocar alguém de fora, você tem que ter argumentos assim muito bons. Essa pessoa também está convencida de que não chegou a hora ainda, mas talvez daqui a um tempo, coisa assim. Né? Porque é sempre um, né? Você pode estar frustrando a expectativa de alguém que gostaria de estar nessa posição. perfeito. Bom, Werner, agora eu separei algumas perguntas para você para tentar Tá extrair bom? o que eu acho que as pessoas gostariam de te perguntar, né? A gente está na Ok. frente, então, de um profissional que foi diretor de uma farmacêutica enorme, passou pela Unilever, que é uma líder de mercado, e então acho que tem muita coisa para compartilhar. E a pergunta que eu te faço, a primeira que eu separei aqui é o seguinte: depois de ter passado por tantos cargos gerenciais, por cargos estratégicos, principalmente dentro do RH, eu queria entender se você consegue perceber algum padrão de comportamento entre jovens que têm uma carreira muito acelerada. Uhum. Então, assim, é comum a gente ver em algumas empresas, por exemplo, eu trabalhei durante tempo na L'Oréal. Eu lembro que tinha um diretor na L'Oréal que tinha uma idade que estava muito abaixo da média dos outros diretores. Os diretores Sim. costumavam ter entre 45 e 55 e tinha um cara de 30 e poucos anos que estava nesse grupo. Então, eu acredito que durante a tua trajetória você tenha visto alguns desses casos. Você consegue ver Aham. algum padrão dessa galera que cresce muito rápido? Olha, sim, tem um padrão. A gente podia falar aqui de competências ou, sei lá, coisas desse tipo que é muito comum no jargão das grandes corporações, né? Mas eu acho que um jovem que cresce rapidamente, dentre outras características, ele tem um negócio que eu chamei de 3 Cs. Ele tem uh, curiosidade, ele tem criatividade, ele tem coragem. São 3 coisas que eu acho que são muito importantes e que eu vi nesses caras, ou nessas meninas. Né? A curiosidade é aquela que a pessoa tem um interesse enorme no trabalho que ela faz, ou na área em que essa empresa em que ele está inserido atua, e está sempre querendo saber mais, está sempre querendo conhecer, absorver informação, enfim, conhecer coisas que estão fora, eventualmente, da área primária de atuação dele, querer entender como a organização funciona como um todo, ou seja, ver coisas que estão além daquela área de responsabilidade original que a pessoa teria. E isso eu acho que é uma característica muito legal, porque contagia as pessoas em torno também, né? De ver que a pessoa quer conhecer, quer saber. E claro, tem o curioso, pode ser o curioso, porque falar, é legal ser curioso, então vou ser curioso, ou não. É uma curiosidade saudável, uma curiosidade inteligente de querer entender melhor a organização e querer saber cada vez mais para poder fazer bem o seu trabalho. Então, a curiosidade acho que é uma coisa. A outra coisa é criatividade. E criatividade, aí acho que num conceito, sei lá, num conceito mais amplo, de pensar fora da caixa, de trazer, às vezes, soluções que ninguém tinha imaginado, ou de até fazer mais do que tinha se pedido. Eu uma vez trabalhei com um rapaz que acabou virando... Ele era meu analista de remuneração há décadas atrás. Ele virou presidente de empresa. Ele tinha essa característica. O cara, você fala, olha, amigo, precisamos disso, tal atividade, tal tarefa. O cara trazia aquilo e muito mais. Né? Então, por quê? Porque ele tinha essa energia e era capaz de criar em cima daquilo que ele tinha como atividade original e trazer, enfim, ou novas soluções, ou mais do que tinha se pedido, sempre surpreender quem está em torno. Então, eu acho que esse tipo de coisa, que eu chamei de criatividade, mas também tem a ver com fazer mais do que o que se pediu e criar soluções, é importante. E a terceira é coragem, porque se você
é curioso e é criativo, mas não tem a coragem de, às vezes, propor as suas ideias, ir à frente com projetos que você acredita, insistir para que aquelas coisas sejam feitas. E, de novo, não é a coragem suicida, né, de fazer maluquice, mas é de efetivamente, com base naquilo que você... Se você é um cara curioso, você é um cara criativo, você vai ter ideias e soluções e você tem que ter coragem para defendê-las e ir à frente e tudo mais. Acontece aquela situação que alguém fala de um chefe ou alguém que tem vamos dizer, está numa outra posição de decisão, não, deixa para lá e tal, e você fala, tá bom, eu fiz minha parte. O cara que tem coragem, ele vai em frente, ele arrisca mais, né? Ele ou ela, claro, arrisca, né? E tem a coragem de fazer e às vezes de se dar mal, errar, mas paciência, né? Jovens que têm curiosidade, criatividade, coragem, entremeado pela energia que todo jovem tem, porque isso quer muita energia, eu acho que tem uma chance de sucesso e de velocidade de carreira maior do que os outros. Né? Bacana, Werner. Achei bem legal esse lance dos 3 Cs, porque fica muito claro uma metodologia, um passo a passo, são coisas que também não estão, assim, podem ser aplicáveis e implementadas por qualquer pessoa, né? Ser um pouco mais curioso, de forma genuína, né? Sim. É que, João, essa também tem outras condições, eu aproveito para me adiantar nisso, porque você também só tem curiosidade se você está num ambiente que te estimula, num ambiente que você gosta, uma organização onde os valores que ela tem são os que você tem também, existe esse alinhamento, e você acredita naquilo que você faz. Né? Sim. Então, se a pessoa está num lugar onde a empresa que ela não curte, que faz um trabalho que não era aquilo que eu queria, dificilmente ela vai ter esse tipo de comportamento. Né? Então, tudo isso só vem se você está num local de trabalho, com uma equipe, com, sei lá, um chefe, ou gente que está em torno de você, com as quais você se identifica. É um lugar onde você diz, puxa, aqui também tem coisas boas para mim, né? Não é só para a organização. Eu também posso crescer, eu posso obter aquilo que eu quero, seja lá o que for isso. Né? Então, isso é importante. Né? Essas coisas não aparecem se a pessoa, vamos usar o jargão, né? Mas se ela está desmotivada. Ela tem que estar num lugar, e para estar motivada tem que estar num lugar que ela curte. Sim. A próxima pergunta que eu queria fazer é sobre a sua percepção em relação às movimentações. Você já falou um pouco sobre isso quando você estava explicando sobre a sua trajetória, mas pensando num cara, numa menina que tem como objetivo ser diretor antes dos 40, vamos usar aqui um termo. Você entende que essas movimentações horizontais dentro da própria empresa são importantes e complemento com uma outra pergunta. Você entende que é importante também a pessoa conseguir trocar de empresa para escalar? Porque, pelo menos, a percepção que eu tive quando eu estive dentro do mercado foi que, às vezes, uma pessoa que saía de uma empresa para ir para a concorrente, às vezes, conseguia até voltar para essa própria empresa num nível acima. O que você entende sobre isso? Isso é verdade, e só eu dou risada, porque muita gente chamava isso e dizia, puxa, às vezes a pessoa tem que ir para fora para ser valorizada de novo dentro da organização. Mas eu acho que não é sempre assim. Eu acho não, essa experiência própria, né, João? Voltar um pouquinho e contar a historinha dentro da Unilever, o primeiro cargo que eu gerencial, como eu comentei há pouco tempo, era numa área de administração de salários e pessoal e tudo mais dentro de uma divisão, uma unidade enorme da Unilever, mas era uma unidade. O segundo cargo foi como gerente de fábrica, que é uma coisa complementar e mais ou menos do mesmo nível. Né? Mas é uma experiência que eu tinha que ter, conhecer o ambiente fabril, a relação com sindicatos, lidar com um público que era muito diferente do público do escritório, tudo mais. O terceiro cargo foi um cargo na área de treinamento e desenvolvimento, que também era mais ou menos o mesmo nível. Mas essas movimentações laterais me formaram um profissional de RH mais completo, sem o qual eu não poderia ascender para outras posições que depois eu vinha a ter. Então, esse é o exemplo dentro de RH, mas eu acho que dentro de qualquer área funcional, dentro de qualquer empresa, as movimentações laterais são super importantes para você ganhar experiência, adquirir competências, conhecimento em áreas que você não teria se ficasse no mesmo lugar. Não existe hoje o que a gente chama de uma carreira vertical, você, sei lá,
né? Pegar uma área de marketing, eu nem sei se os títulos ainda são esses, mas ser assistente de gerente de produto, depois gerente de produto, depois gerente de marketing, depois diretor de marketing. Muito bonito isso, mas eu não sei se é a melhor carreira, né? Se você não tem que uma hora ir para vendas, trabalhar com pesquisa de mercado, enfim, com novos negócios, depois eventualmente voltar para essa área de marketing. Então, as carreiras verticais, elas não são necessariamente as melhores. E às vezes elas podem ser rápidas, aí eu vou para o que você comentou há pouco, são rápidas a ponto de ter alguém antes de 40 anos diretor, como você falou. Existem pessoas que vão estar muito bem formadas numa idade jovem ainda, e outras que não, entendeu? Então, tudo bem, o cara virou diretor, mas ele não vai ser o melhor diretor. É importante que ele tenha essa complementariedade. Bom, eu fiz isso e também pego o meu exemplo, num determinado momento, trocando de empresa. Quando eu saí da Unilever e fui para a PepsiCo, eu estava buscando esse ar novo, essa cultura nova, uma organização diferente depois de 16 anos numa mesma companhia, para poder aprender mais e ter certeza que isso somaria ao meu perfil e ao meu currículo para ascender a posições maiores, como aconteceu depois com a Pfizer. Então, sem dúvida, essas movimentações são importantes. Ser diretor antes dos 40, eu acho que é super possível, mas com as ressalvas. Você tem que estar pronto. Não colocar isso como meta só porque eu sonhei que eu quero ser. Você pode até acontecer, mas não vai durar muito. É isso que eu diria. Acho que para você ter uma carreira que é duradoura, que é sólida e tudo mais, você precisa cumprir algumas etapas. Essas etapas podem acontecer antes dos 40, mas podem ser que não. Sempre tem os high flyers, os caras de alto potencial, como talvez você tenha visto essa pessoa na L'Oréal. Isso sempre vai existir, sempre tem gente que é fora da curva, né? Então, sempre vai acontecer, mas eu acho que tem etapas para serem cumpridas. Perfeito. Bom, a próxima pergunta que eu separei é a seguinte. Tem muitas pessoas que são brilhantes tecnicamente, que são extremamente competentes, pegam uma tarefa e conseguem desempenhar bem essa tarefa. Mas em determinado momento da carreira, você começa a ocupar posições em que você tem um time e que você tem que liderar esse time. E muitas vezes, essas pessoas que são muito boas tecnicamente têm uma dificuldade nesse papel de líder. E aí o que eu te pergunto é, primeiro, como que isso foi com você, na tua experiência? Você começou, então, numa posição que era mais sobre fazer o seu trabalho e depois, em algum momento, começou a ter a sua equipe. E se você, como profissional formado pelo RH, entende que essa característica, a liderança, ela pode ser desenvolvida ou não? Você já nasce com ela? O que você entende sobre isso? Sim. Olha, João, a resposta fácil, que eu vou dar só agora, depois eu continuo, tudo pode ser desenvolvido. Eu acho que, pelo menos isso como crença pessoal, eu acho que não tem nada que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa não possa aprender. Até o último dia da nossa vida, eu acho que tem coisas que a gente pode aprender. Então, dito isso, eu acho que aprender a ser líder é também uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. As organizações olham isso um pouco diferente, porque elas dizem, sim, isso é verdade, mas quanto vai me custar? Quanto tempo vai levar? Porque tem gente que, por perfil, por personalidade, por coisa que está mais próximo disso, pela formação, pela educação que teve em casa, sei lá, pelo ambiente que foi exposto durante a escola, com os amigos. Sim, tem isso mais aflorado, vamos dizer assim, essas vão mais rápido. Né? Outras que vão levar mais tempo. Agora, isso sempre é aprendível. Eu, quando assumi a minha primeira posição de liderança, tinha 26 anos, 27, eu não estava pronto. Eu acho que ninguém nunca está pronto. Quando você vai para um cara e fala, eu fui lá para a Pfizer, ser diretor de RH, você chegou lá pronto. Não, claro que não. Cheguei lá e tive que aprender muita coisa. Muita coisa contribui, mas tive que aprender também. Para líder é a mesma coisa. Minha primeira posição de liderança, eu tinha, vamos dizer assim, teoria, porque as empresas que eu trabalhei eram muito bacanas na parte de formação, então você tem muitos workshops, muitos cursos e tudo mais, onde você aprende técnicas, né? E eu tinha uma boa mentoria, que eu acho que é importante também, você ter alguém a quem você se espelha e fala, pô, esse cara pode me ajudar, ou esse mentor também te ajuda, te aconselhando e tudo mais. Mas a prática é diferente. Quando eu cheguei nesse cargo, muitas coisas eu tinha ideia, tinha noção, mas o dia a dia é aprender
ali, na hora, né? Sofrendo com essa situação onde você, pela primeira vez, tem a responsabilidade também pela carreira, ou pelo bem-estar dessas pessoas que estão com você e tratar de alinhar os objetivos delas com os objetivos da organização. Então, isso é sim aprendível. Algumas pessoas estão mais perto, outras estão mais longe. E acho que isso também não quer dizer que as pessoas que vejam que não têm essas características ou que não se sentem confortáveis, você não se sente bem nessa posição, você não quer fazer. Isso não é diminuição de maneira nenhuma de um perfil profissional, porque, como você falou, existem milhares de funções que estão numa área, ou seja, mais técnica, ou com menos relacionamento interpessoal, ou, enfim, características que fazem com que você não precise exercer essa atividade e pode ter uma carreira também tão boa quanto. Perfeito. Então é um sopro de esperança. Se você não se sente ainda tão claro, preparado, dá para desenvolver isso. Dá para desenvolver, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aí a próxima pergunta também tem relação com essa, que assim, a liderança é uma característica essencial para um gestor e uma outra muito importante é a comunicação. E você também tem muitas pessoas que são mais tímidas. Você entende que é importante esse desenvolvimento da habilidade comunicativa para ocupar esses cargos? É essencial, João, é essencial. Acho que comunicação seria, se você tivesse que listar as competências de um líder, a comunicação é uma das mais importantes, né? E acho que vale a pena, antes de continuar em comunicação, falar também que um líder, e aí eu entro na comunicação, um líder não é um líder porque ele assumiu uma posição de chefia e falou, agora eu sou o líder, né? Um líder é diferente, um líder é alguém cujas pessoas que trabalham com você no seu time te reconhecem como tal. Falam, pô, esse cara é o meu líder, né? E isso não acontece do nada, porque você é hierarquicamente acima dessas pessoas. Quer dizer, essa liderança só acontece se você estabelece uma relação de confiança com as pessoas, se você, em inglês, para falar do inglês que é tão importante nessas organizações, se você pratica o que eles chamam de walk the talk, que você faz o que você fala, né? Porque aí você estabelece credibilidade e confiança com o seu time e você vai ser uma pessoa muito mais crível, onde as pessoas vão poder confiar mais. A comunicação, ela é fundamental, porque, e sempre lembrando que ela tem duas vias, né, João? Quer dizer, comunicação é o líder está preparado para traduzir para aquele time o que a organização espera deles e precisa e como isso pode ser feito, não é? Essa é uma parte da comunicação. E a outra parte é ouvir essa turma, né? É você conhecer essas pessoas, ouvi-las e entender o que é importante para cada um, porque as pessoas são muito diferentes entre si, né? E se você não exerce, então, uma comunicação efetiva em falar e em escutar, você não está sendo um bom líder, né? Então, acho que comunicação é algo assim essencial. E no momento em que você vai ouvir, não é ouvir para preparar a sua resposta, é ouvir para entender o que a pessoa está falando e como é que você pode ajudá-la ou traduzir isso em uma mensagem onde a pessoa veja que naquela organização tem coisas boas para ela também, não só para a organização, né? Então, a comunicação permeia tudo isso, né? Tudo isso. Não existiria liderança sem uma boa comunicação, nos dois sentidos, na ida e na volta. E aí, só para a gente não pular para a próxima pergunta, ainda falando sobre liderança, sim, sobre comunicação, você sugere ou recomenda talvez algum livro ou alguma prática que você colocou em prática consigo mesmo para desenvolver alguma coisa nesse sentido? Olha, João, literatura, ela é infinita nessa área, infinita. Eu não vou me atrever a falar de um livro ou outro, porque são tantos, e acho que qualquer pessoa que fizer uma pesquisinha vai até no que são os best-sellers, vai conseguir muita coisa. E ao mesmo tempo que eu falo isso, e também por ter lido vários desses livros, eu digo, isso é legal, mas é complementar, quer dizer, não se fie só nisso. Eu acho que vale muito a pena, como aprendizado pessoal, observar outros líderes na organização,
observar o comportamento de pessoas, se mirar em exemplos, né, e dizer, pô, você é um cara que eu queria, uma moça, um cara que eu queria ou conhecer melhor, um comportamento que ele tem que eu gostaria de ter, porque você vai se esforçando para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o exemplo é sempre muito mais próximo e toca muito mais a pessoa do que treinamento ou livro. São importantes, são complementares, mas você tem que escolher aquelas pessoas que você entende que são referências para você em diferentes campos, e no campo da liderança não é diferente, né? Ao longo da sua trajetória, você teve, então, modelos, mentores que você via, se inspirava e tentava seguir eles. Você chegou em algum Sim. momento a buscar alguma aproximação a eles? Como que se dá essa abordagem? Ou é só uma apreciação? Assim? Não, na medida do possível, sim, porque tem pessoas com as quais você... Tem os dois lados, né, João? Porque você encontra nas organizações também muitas das pessoas com as quais você não quer se comparar, né? Porque eles dizem, eu não quero ser igual a esse. Então, naturalmente, você, vamos dizer assim, não se aproxima ou faz o que é necessário, mas, enfim, não tem essa admiração. O outro lado é verdade também, quer dizer, aconteceu comigo, sim, de eu procurar estar mais próximo de pessoas que eu admirava, né? Porque essas eu achava que podiam agregar para mim, eu podia aprender com elas do que estar com outras. Então a gente força no bom sentido, se eu puder fazer um projeto junto com essa pessoa, ou discutir um tema onde eu possa envolvê-la, ou até às vezes pedir a opinião mesmo de um tema que pode não ter nada a ver com a área dessa pessoa, mas você pela admiração e enfim, pelo que você vê de bom nessa pessoa, você se aproxima e forma parcerias, né? São coisas que são informais, né? Então, a organização tem muita coisa formalizada, mas tem muitas redes que são informais e aí Sim. cada um procura aquela que acha que pode ser melhor para si. Eu acho que isso é uma boa medida quando você quer desenvolver atividades ou competências de liderança, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Minha penúltima pergunta é a seguinte: tem muitas pessoas que Vai. estão assistindo que têm vontade de ser gestor um dia, mas tem algumas que talvez estejam começando agora em posições gerenciais, que estão começando a ter as suas primeiras equipes. E aí a pergunta que eu te faço agora é o seguinte: tem alguma fórmula mágica para você motivar a sua equipe, para você fazer aquela galera que está contigo, aquele grupo que está ali, trabalhar como nunca? Porque no final os resultados deles acabam sendo os seus resultados. Sim, sim. Olha, João, eu acho que o primeiro passo é conhecer o melhor que você puder. Talvez eu vá ser um pouco repetitivo aqui, mas acho que vale a pena. O melhor que você puder, cada um desses membros da sua equipe. Supondo que seja uma equipe... Bom, todo mundo tem, sei lá, uma linha de... Se você tiver 100 subordinados, diretos com você devem ser 5. Ninguém tem 100 direto. Mas, então, essas pessoas com as quais você se relaciona diretamente, que estão na linha hierárquica, é muito importante você conhecer bem, se aproximar dessas pessoas e para não só passar uma mensagem do que é esperado, mas também entender o que eles esperam de você e da organização. Porque as pessoas, de novo, elas esperam coisas diferentes, elas têm expectativas distintas, timings diferentes, as pessoas são diferentes umas das outras. E o importante, eu acho que a mágica é você conseguir entender cada uma delas e ver onde é que o que as motiva, o que as move, quais são os propósitos que as pessoas têm e tentar fazer uma coisa sob medida mesmo. Eu acho que esse é o primeiro passo para você entendê-las e ganhar a confiança dessas pessoas se você, né, faz o que você promete. Outra coisa é passar a mensagem de que, olha, nós somos um time, né? Nós vamos acertar junto e vamos errar junto também. E quando eu estiver errado, eu também errei. Então, é algo que você tem que sempre dividir, na medida do possível, dividir as glórias, né? E se você puder ficar com os erros só para você, melhor. Se tiver que dividir, pelo menos é um time que vai entender o que é essa divisão, né? Porque estamos juntos seria o mote desse time bem-sucedido. Perfeito. E quando você fala sobre conhecer as pessoas, você acha que é importante um conhecimento a nível pessoal, de entender como é que é a família do cara, o que ele gosta, ou um conhecimento mais ali profissional? Isso depende de cada cultura, né? Vamos falar do Brasil, nossa cultura latina, acho que é onde nós estamos, e isso faz parte, mas eu acho que isso faz parte naturalmente, João.
a gente tem que respeitar também a privacidade de cada pessoa. Às vezes ela não quer falar sobre isso. Você conhecer, eu acho que conhecer melhor uma pessoa dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente de amigos, o que ela gosta de fazer fora, sempre vai te ajudar mais, porque você vai entender melhor essa pessoa e você vai saber, enfim, o que a toca e como motivá-la melhor. Mas isso tem que ser dentro do respeito à privacidade. Tem gente que ou não quer falar, ou tem uma história triste para contar que não quer compartilhar. Essas coisas a gente tem que respeitar. Agora, você imagina, você passa horas, agora com a pandemia, não sei como é que essas coisas vão ser, mas quando você está num escritório, você provavelmente passa horas e horas com muitas pessoas, mais do que com a sua própria família. E dentro da cultura latina, eu acho que é natural que você acabe conhecendo um pouco mais da vida dessa pessoa, além do ambiente profissional, quer dizer, a vida extra-profissional, e isso é bom, isso é bom, se você souber usar bem, claro, né? Isso eu acho que é uma coisa que ajuda. Agora, enfim, se você me fizesse essa pergunta nos Estados Unidos, a resposta seria completamente diferente, provavelmente na Alemanha também, então depende Aqui no Brasil eu acho que funciona. Perfeito, perfeito. Então agora a última pergunta que eu te faço é a seguinte: se você estivesse começando a sua carreira hoje do zero, então você está tendo a oportunidade de começar de novo, mas já tendo tido as experiências de mais de 30 anos de carreira que você teve em grandes empresas. O que você faria diferente do que você fez lá em 81, quando você saiu da GV, entrou no trainee da Unilever, sem saber muito bem o que você queria e acabou indo pelo RH até virar diretor de RH de uma grande multinacional? Quais foram os aprendizados mais marcantes que fariam você mudar, às vezes, um comportamento? Ao responder essa pergunta, eu acho que tem que ficar claro que não há, e é bom que seja assim, que não há arrependimento, né? Eu acho que a vida da gente também ela é construída por decisões ao longo dela e uma infinidade dessas decisões. E depois um dia você olha para trás na posição privilegiada, como eu estou agora, e fala, bom, essa foi minha vida, né? Essa é minha vida profissional, essa foi minha vida pessoal, familiar, etc. Foi assim que ela aconteceu e não tem nada da qual eu me arrependa. Eu acho que aprendizados a gente sempre tem. Agora, eu te confesso, se dada a paixão que eu sempre tive, nunca deixei de ter pelo mundo da aviação, eu acho que a minha decisão anterior seria, antes de ir para a GV, eu teria sido piloto comercial. Eu teria feito essa carreira, porque é alguma coisa que me fascina, eu adoro esse tema, eu não perco contato com isso, não perdi ao longo de toda a vida, e agora mais ainda que eu tenho tempo, né? Eu gostaria de experimentar essa vida, mas não foi assim. Do resto, João, não dá. Você poderia dizer, bom, lá na decisão eu queria trabalhar com marketing, mas acabei em RH. Puxa, não, eu acho que foi muito bom. Eu acho que foi tudo muito bem e tudo faz parte da vida. Porque tem coisas também decisões que não são as melhores, mas tem outras boas que aconteceram que não aconteceriam se não tivesse essa ruim também. Então, é um conjunto, né? A gente olha para trás e fala, tem orgulho do que fez, está muito legal. E se eu pudesse começar de novo, acho que ia ser piloto de avião. Perfeito, perfeito. Werner, muito obrigado pelo papo, pelos aprendizados. Foi muito aprendizado para mim, eu acho que para o pessoal que está assistindo também. Obrigado de verdade pela oportunidade de conversar com você. João, foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade, você ter insistido que a gente falasse, e a minha realização é saber um dia que o que a gente conversou aqui está agregando valor para alguém, sabe? Se estiver agregando valor para uma pessoa, eu estou feliz, porque para nós não custou nada fazer isso e a gente pode estar ajudando uma ou mais pessoas, isso me deixa feliz.